Salve, gente boa! Que hoje é um grande dia. Pois é, sabe o que aconteceu hoje? Algumas coisas interessantes. A primeira delas, Carla Zambelli está cassada, perdeu o mandato. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, defenestrou Carla Zambelli da Câmara dos Deputados. Vou te falar por quê. O que ela aprontou? Sim, porque ela aprontou tanta coisa que a gente precisa situar. Qual é o processo que levou essa cassação no meio daquele monte de processos que ela responde? Vou te contar. E também vou te contar quais são as chances dela de reverter essa decisão e conseguir segurar o mandato. Acho que não é muito grande não, mas eu te explico. Também vou te contar o seguinte, eu passei o ano passado inteiro, 2024 todinho, lendo na imprensa, ouvindo os especialistas em jornalismo econômico falando que o governo não ia cumprir a meta fiscal, ou seja, aquela história de déficit zero que o Haddad falava tanto, segundo esses especialistas, era só conversa para boi dormir. Será? Então, saiu o resultado hoje. E aí, o Haddad cumpriu ou não cumpriu a promessa? Vou te contar, fica aí que você vai entender. E muita gente vai ficar com cara de taxa, hein? E por último, vou te falar dessa entrevista coletiva que o Lula deu hoje, mudando o esquema da comunicação, já é sinal de mudança na Secretaria de Comunicação, na SECOM, com a chegada lá do Sidônio Palmeira, e também falou algumas coisas bastante interessantes que eu quero destacar aqui, tá? A primeira, falou que se o Trump ficar com essa gracinha de vir com taxa pro lado do Brasil, o Brasil vai meter taxa nos Estados Unidos também, vai ter reciprocidade, foi essa palavra que ele usou. Fica com um papo furado aí de taxa, a gente também taxa aqui. E também falou sobre novidades a respeito da questão dos deportados aí, tá? Tem novidade aí, tem capítulo novo dessa novela que envolve Brasil e Estados Unidos. Vou aproveitar para te contar isso, porque o Lula também falou sobre isso na coletiva de imprensa que ele deu hoje. Então, vamos nessa, saber as notícias que foram destaque no dia? Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço também, dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá recebe o conteúdo antes de todo mundo e não perde nenhum. Deixei o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá? E também, se puder e se quiser, gostaria de te pedir para participar do financiamento coletivo, porque é o financiamento coletivo que mantém esse trabalho aqui de segunda a sexta-feira, o ano inteiro para você, sempre com esse conteúdo livre e aberto para todo mundo assistir. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada, mas se você não puder, não tem problema. Deixa um like, um comentário, uma inscrição, tá pago. Beleza? Mas vamos nessa, como eu te falei, hoje é um grande dia. TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, cassa mandato e torna Carla Zambelli inelegível por 8 anos. Igualzinho o Bolsonaro, que ela queria ser tanto igual a ele, agora é inelegível até 2030. Pois é. Medida não tem efeito imediato e deputada pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. É o que está escrito aí e é o que eu vou te explicar. Agora, você sabe, a Carla Zambelli é a rainha da confusão, né? Ela vive metida num monte de casos. Tem aquele caso lá que ela invadiu o sistema da Justiça Eleitoral junto com o hacker de Araraquara. Tem a história de que ela tentou convencer o comandante da aeronáutica a dar um golpe de Estado junto com o Bolsonaro. Tem 1 milhão de histórias, 1 milhão de processos. Tem aquela história que ela só com uma arma no meio da rua correu atrás de um rapaz, o processo está correndo até hoje. E qual que é esse processo que deu cassação? Então, é isso que eu vou te contar. Um processo que foi aberto pelo PSOL, pela deputada Sâmia Bonfim, acusando a Carla Zambelli de abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. O que ela aprontou? Então, vamos lá saber essa história. Essa matéria aqui é de 2022, outubro, antes ainda da votação que definiu as eleições. TSE manda Zambelli apagar fake sobre manipulação de urnas em sindicato. Essa é a história. E que história é essa? Por propagar notícia falsa sobre cerimônia de preparação das urnas eletrônicas em Itapeva, que fica no interior de São Paulo, TSE multa a deputada Carla Zambelli. Ela foi multada em R$30 mil por espalhar fake news a respeito da lacração das urnas eletrônicas. O que acontece? Em Itapeva, no interior de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral, lá a Justiça Eleitoral da cidade, recebe as urnas, aí tem que carregar o programa da eleição e tem que lacrar, antes de mandar para as sessões de votação. E isso é feito, né? E aí a Carla Zambelli soltou uma história porque é o seguinte, a lacração das urnas foi feita na sede de um sindicato. E aí a Carla falou que o sindicato era ligado ao Lula e que lá na lacração das urnas eles tinham colocado alguma coisa maliciosa nas urnas, ou seja, estava dizendo que, sabe aqueles vídeos que o pessoal fala, eu digito 17, muda para 13, aquelas histórias furadas? Então,
ela falava que o que eles estavam fazendo do sindicato era isso, era instalando o programinha safado que trocava os votos do Bolsonaro pelos votos para o Lula. Né? E aí o que acontece? O UOL, na época, fez uma checagem dessa história. Por quê? Porque essa história é mentira. Né? O UOL confere, prédio do sindicato em Itapeva é usado pelo TRE de São Paulo desde 2014. Entenda. Então, alguém fez um vídeo lá dentro do sindicato, tem um salão, um auditório, e eles usaram esse espaço para fazer a lacração das urnas eletrônicas. Na época, a Justiça Eleitoral explicou, olha, isso é sempre assim, nós não temos espaço aqui no nosso cartório eleitoral, o sindicato fica do lado e tem um auditório. Então, já há vários anos, a gente faz essa lacração, leva as urnas para o auditório deles, que eles emprestam, a gente faz um documento e tudo, e lá é feita a lacração das urnas. E quando fala do lado, é literal mesmo. Ó. Isso aqui é o Google Maps, esse prédio bege aqui à direita é o cartório eleitoral de Itapeva, esse aqui que tem uma caminhonete, ó, esse. Esse prédio aqui do lado é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de Itapeva. Tá vendo? São exatamente vizinhos, ó. Esse prédio aqui tem auditório, esse prédio aqui não tem auditório. Então o pessoal simplesmente vem aqui para o lado e faz o serviço aqui. Isso sempre aconteceu. Esse sindicato aí não é filiado à CUT, não é vinculado ao PT, não tem vínculo com a esquerda, nenhum. E o próprio sindicato na época se pronunciou, inclusive, e falou também que ia processar a Carla Zambelli. Então, ela inventou essa história e inventou uma outra, dizendo que em São Bernardo do Campo também estavam fazendo a mesma coisa no Sindicato dos Metalúrgicos, justamente aquele sindicato para onde o Lula foi na época que o Moro decretou a prisão dele e onde o Lula fez a carreira de sindicalista dele, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Detalhe, era mentira total, porque nem lacração das urnas lá acontecia, ela simplesmente falou que acontecia a mesma coisa desse sindicato aqui no outro. E no outro caso era mentira, nem tinha, nem prestava, nunca foi feito. Então, por conta disso, a deputada Sâmia Bonfim entrou com processo pedindo para abrir uma investigação eleitoral contra a Carla Zambelli por abuso do poder político e abuso do poder econômico. O que caracteriza esse crime? Aliás, abuso do poder dos meios de comunicação, desculpa. Abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. O que é isso? É justamente ela usar a projeção dela, porque ela tem muitos seguidores nas redes sociais, para divulgar mentiras de propósito e usar essas mentiras para desacreditar a eleição no Brasil. Já tinha aquela história da invasão do sistema eleitoral, que na verdade ela só invadiu o site da Justiça Eleitoral e falou que invadiu o sistema, né? Depois nega. Depois, não tem nada com isso, é tudo coisa do hacker. E o hacker entregou tudo até o quanto ele recebeu. Então, assim, ela estava numa cruzada para desacreditar as eleições, trabalhando firme para as pessoas duvidarem da seriedade das eleições. E aí foi por isso que ela foi denunciada, porque ela estava espalhando fake news de propósito, com o único objetivo de fazer as pessoas duvidarem da seriedade das eleições. Aí foi aberta a investigação e o negócio tocou o barco, né? E aí, para você ter uma ideia, assim, o tanto que a Carla Zambelli aprontou, que nem os aliados dela estavam acreditando que ela pudesse escapar da cassação. Líderes da Câmara dos Deputados acreditam em cassação de Zambelli. Ela responde 4 processos no Tribunal Superior Eleitoral por causa desse tipo de situação, né? Além de outros processos, tem no Conselho de Ética da Câmara, tem aquela história lá dela sair armada perseguindo o cara, tem um monte de histórias. E aí os líderes partidários falaram, não, ela não vai escapar. Até os líderes aliados do centrão, da extrema-direita, falaram, não, ela não vai escapar, não vai ter jeito, ela aprontou demais, né? E foi, dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. A Carla Zambelli foi cassada por 5 votos a 2 no Tribunal Regional Eleitoral. Isso significa que amanhã ela já não é mais deputada? Não, ainda não, calma. Quando a cassação acontece no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, no estado onde ela foi eleita, ainda cabe recurso. Então, enquanto couber recurso, ela não é afastada do cargo. Então, amanhã, ela ainda será deputada federal e ela diz que vai recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, que é em Brasília. Aí, se o TSE confirmar essa cassação, aí ela é afastada imediatamente da função de deputada federal. Perde o cargo. Mas mesmo assim, ela ainda pode recorrer mais uma vez para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ela pode recorrer para lá, mas nesse caso ela recorre já fora do cargo, ela recorre para tentar voltar, mas ela já sai. Então, por enquanto, ela não sai, mas esse recurso certamente vai ser julgado ainda esse ano, e ainda esse ano ela vai ser cassada de vez. Por que eu falo isso com tanta certeza, com tanta tranquilidade? Porque tem histórico, não só a Carla Zambelli, mas tem histórico de atuação da justiça contra as fake news, conforme eu vou te contar já já.
Zambeleta reclamou, lógico, né? Fez uma publicação nas redes sociais, vamos ler. Hoje o TRE São Paulo entendeu por anular os votos de 946.244 cidadãos paulistas e cassar meu mandato de deputado federal. Essa decisão não tem efeitos imediatos e irei continuar representando São Paulo e meus eleitores até o encerramento dos recursos cabíveis. Fica claro que a perseguição política em nosso país contra os conservadores é visível como o sol do meio-dia. Continuarei a lutar todos os dias da minha vida ao lado de vocês para que tenhamos a esperança de um Brasil próspero e digno para o povo brasileiro. Então, Carla Zambelli, quem anulou os votos, esses 946 mil votos, na verdade, foi você cometendo um crime eleitoral, né? A Justiça Eleitoral só aplicou a punição que está prevista na lei, mas quem aprontou para cima dos seus eleitores foi você mesma. Agora aguenta, minha filha. Mas então, estava te falando das chances que ela tem de voltar. Eu diria que são praticamente nulas. Te explico por quê. Já aconteceu exatamente isso que aconteceu com a Carla Zambelli, com outro deputado, e ele não conseguiu reaver o mandato. TSE caça por 6 votos a 1 deputado do Paraná acusado de divulgar fake news sobre urnas eletrônicas. Deputado estadual Fernando Francischini, do PSL na época, isso é 2021. O PSL ainda existia, o Bolsonaro ainda não tinha ido para o PL, um sujeito bolsonarista, né? E aí, olha só. É esse figura aqui. O que ele fez? A mesma coisa, divulgava fake news, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, inventando 1001 histórias para dizer que as pessoas não podiam confiar nas urnas eletrônicas. Aí, ele é deputado da Polícia Federal. Foi cassado. Deu uma entrevista, falou, eu vou recorrer, eu vou recuperar meu mandato, mas enquanto isso, vou voltar para a delegacia, vou assumir minha função de delegado, vou trabalhar, vou ganhar minha vidinha. Então, o que ele não esperava é que isso não aconteceu. Polícia Federal aposenta delegado bolsonarista cassado por fake news. Então ele também já foi cassado, ele já tinha tempo para poder se aposentar e a polícia falou, não queremos você aqui, aposentadoria em você, tchau e benção. E aí mandou o cara para casa, né? Tá aqui de novo a cara dele, a cara de bobão dele, reclamando dessa questão da cassação dele. Mas foi cassado, recorreu, foi cassado pelo TRE do Paraná, recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral e se lascou lá também, foi cassado lá também. Recorreu para o Supremo Tribunal Federal e se lascou também, não conseguiu recuperar o mandato dele. E é, como eu disse, exatamente o mesmo caso da Carla Zambelli, divulgar fake news de propósito, se aproveitando da quantidade grande de seguidores que tinha para desacreditar as eleições. Abuso do poder dos meios de comunicação. Dançou, rodou. Carla Zambelli vai rodar também. Inclusive, essa semana já nem é a primeira encrenca que ela arrumou, tá? Ela já levou uma bronca do Tribunal de Contas da União. Sim. O Tribunal de Contas da União repreende Carla Zambelli por tentar intimidar a jornalista Daniela Lima. Daniela Lima da Globo News, jornalista, comentarista e tal. O que a Carla Zambelli fez? A Daniela Lima tem um cunhado, ou seja, não é nem parente, como dizem, né? Cunhado não é parente. Ela tem um cunhado que trabalha, se não me engano, ele é cineasta, trabalha com cinema, alguma coisa assim, e o cara participou de alguns editais públicos para poder conseguir verba para poder fazer os filmes dele. A Carla Zambelli fez uma denúncia formal, tentando abrir um processo contra a Daniela Lima, porque ela dizia o seguinte, a Daniela Lima criticava o governo Bolsonaro e criticava a extrema-direita porque ela estava ganhando dinheiro do cunhado, que por sua vez recebia dinheiro do Lula, via governo, entendeu? Então ela veio com essa história e aí denunciou o Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União leu a denúncia dela, procurou informações e tal, falou, isso simplesmente não existe. Não tem nenhuma ligação com a realidade essa denúncia da Carla Zambelli. E ficou muito bem caracterizado que o que ela estava fazendo era o chamado assédio judicial, que é quando você abre um processo só para encher o saco da pessoa, só para intimidar a pessoa, para ela pensar 10 vezes antes de falar de você no futuro, só para não ter que enfrentar outro processo. Assédio judicial, isso também é ilegal. E aí o Tribunal de Contas da União fez uma resposta dizendo, primeiro, não existe esse negócio que você está acusando a Daniela Lima, você está doida. E segundo, isso é muito grave porque você está tentando intimidar uma jornalista. Só faltou o relator escrever, cadê a liberdade de expressão, extremista? Só faltou escrever isso, de resto, tá tudo lá. Porque essa galera que defende liberdade de expressão só defende para eles, né? Para os outros de jeito nenhum. Então, para tentar intimidar a Daniela Lima, ela veio com essa história e quem acabou levando na tarraqueta foi ela. Dançou, Carla Zambelli. Um abraço. Tchau.
É isso. Ó, vamos falar de outro assunto também, que é o seguinte. Como eu disse para você no começo desse vídeo, eu passei 2024 inteiro ouvindo os jornalistas especializados em economia falar que o governo não ia cumprir a meta de déficit zero, que essa meta era absurda, que não ia conseguir chegar, que o governo é muito gastão, que os gastos estão descontrolados, que a dívida não para de aumentar. Toda essa ladainha estava escrito nas páginas dos veículos especializados dizendo não, ninguém acredita que o Haddad vai cumprir a meta de déficit zero em 2024. Pois é, e não é que ele cumpriu? É isso que eu vou te contar. Olha só, o governo central tem déficit primário de 11 bilhões em 2024 e cumpre meta fiscal. Sim, porque é o seguinte, o que é o déficit zero? Ah, eu vou gastar o mesmo tanto que eu arrecadei, então não vai sobrar nem vai faltar. Dentro dessa meta existe uma margem de erro. Qual é essa margem? 0,25% do PIB. Então, se ficar entre 0 e 0,25 negativo, meta cumprida. 0,25 positivo, meta cumprida também. E qual foi a situação? E quanto daria esse 0,25%? Daria 28 bilhões de reais. E aí o déficit ficou em 11 bilhões de reais. Isso significa, está aqui, ó, o equivalente a 0,09% do PIB, ou seja, menos da metade do valor que seria considerado para extrapolar ou não a meta. Ficou praticamente no 0 a 0. O déficit total foi um pouco maior, 43 bilhões. Por quê? Porque 32 bilhões foram destinados ao Rio Grande do Sul, por conta do problema da enchente, e também aquele combate aos incêndios no Pantanal, que teve uma ordem do Flávio Dino para o governo ir lá combater os incêndios no Pantanal. E esses gastos, eles não entram no arcabouço fiscal, porque foram gastos emergenciais, imprevistos, e que precisavam ser tomados porque era uma questão de vida ou morte. Você viu o Rio Grande do Sul do jeito que ficou, você viu como é que estava o Pantanal queimando. Então, por conta disso, esse dinheiro não faz parte do cálculo para o déficit fiscal. Então, tirando esses 32 bilhões, ficaram 11 bilhões de déficit real. O total foi 43 bilhões e daria aí um pouquinho mais, ia passar uma merrequinha também da meta, se tivesse considerado esse dinheiro. Mas esse dinheiro ele não é considerado. Então, por conta disso, o governo cumpriu a meta. Mas aí, se você der uma pesquisada nas notícias de 2024, 2023, né, porque o anúncio de que ia ter déficit zero em 2024 foi feito ainda em 2023, na preparação do orçamento que é feito no ano anterior. Aí olha essa matéria aqui, ó. 19 de setembro, está aqui embaixo, de 2023, foi quando o governo mandou o orçamento para o Congresso Nacional. 95% do mercado financeiro acredita que o governo não conseguirá zerar déficit em 2024, mostra a pesquisa. O pessoal então foi lá perguntar para os operadores do mercado financeiro, e aí, vocês acham que vai dar para cumprir essa meta aí, déficit zero? Não vai, não vai. 95%. Teve outra pesquisa mais absurda ainda, olha isso. Pesquisa mostra que 100% dos executivos do mercado financeiro acreditam que o governo não conseguirá atingir o déficit zero no próximo ano. Matéria de 22 de novembro de 2023, ainda antes de começar o ano passado. 100%! Todos os executivos do mercado financeiro que foram ouvidos pelo Instituto Quaest disseram, imagina, o Haddad não vai cumprir isso nunca. Maluquice ele falar um negócio desse. Inclusive, até o FMI, o Fundo Monetário Internacional, 12 de outubro de 2023, está aqui, ó. FMI diz não acreditar que o Brasil vai atingir déficit zero em 2024. Haddad reforça compromisso com a meta. O Haddad batendo na tecla, vai dar. Vai dar. E todo o mercado financeiro dizendo, não vai dar. E aí chega hoje, a gente recebe a notícia que deu. E você acha que tem algum economista falando na imprensa, nós erramos, a gente achou que não ia dar, mas deu. Claro que não, nenhum admite o erro, nenhum. Até porque se fosse para eles admitirem o erro, eles não iam fazer outra coisa na vida, né? Essa que é a realidade. Mesmo com o arcabouço fiscal, o mercado vê déficit zero só em 2028. E dívida pública crescente. Matéria, 19 de agosto de 2023. Então, olha, 25, 26, 27, 28, e ainda vai demorar 4 anos para atingir o déficit zero, segundo as contas que o mercado fazia. Vai demorar para melhorar, o Haddad não está com essa bola toda não e tal. E aí, o que acontece? O que acontece? Quase sempre o mercado errou. E quando eu digo quase sempre, é quase sempre mesmo, olha só. O mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Você conhece alguma profissão que se o sujeito errar 95% ele permanece no emprego? Eu não conheço. Qualquer um que errar 95 tentativas em 100, em qualquer função, é demitido. Imagina um jogador de futebol que bate 100 pênalti e erra 95. Você acha que ele joga no time? Você imagina? Não joga, mas o mercado, essa galera continua lá. Por quê?
Por duas razões. Primeiro, que o que eles falam, o que eles escrevem, não é o que eles pensam de verdade. Quem é que pensa o que eles escrevem? O patrão, né? O patrão, o dono do veículo de comunicação. E muitas vezes o patrão é banqueiro. E quando ele não é banqueiro, ele é um investidor, é um cara que tem grana pra caramba, bilhões de reais guardados no banco, aplicados em aplicações financeiras. Então ele é interessado, mesmo não sendo banqueiro, mas sendo especulador. E aí, por exemplo, pega a Folha de São Paulo, que é um jornal, UOL aqui, ó. Quem que é o dono? É o banqueiro. E aí você acha que os jornalistas de economia do UOL vão falar o quê? Vão falar o que o dono manda. E aí se você for para os veículos da Globo, o dono da Globo não é banqueiro, realmente não é banqueiro, mas o dono da Globo é um grande, um enorme, um gigantesco, os donos, né, que são 3 irmãos, são gigantescos investidores do mercado financeiro. Então, óbvio que eles sempre vão defender o lado deles. E os jornalistas de economia que trabalham na Globo, no Globo, na Globo News, no Valor Econômico e em outros veículos do grupo são absurdamente suspeitos quando eles resolvem falar do governo Lula. Tá aí o número que não me deixa mentir. Eles erram 95% das vezes que eles fazem uma previsão. Mas estão lá ainda, por quê? Porque o patrão está feliz, o patrão banqueiro, o patrão especulador está feliz, porque ele quer que eles escrevam isso mesmo. E depois que ficar todo mundo sabendo que eles erraram, que era mentira, que não era nada disso, eles não têm nenhum compromisso com a verdade de chamar e falar, olha, erramos, desculpa aí, vamos melhorar no próximo ano. Não, ninguém nem fala nada. Ignoram o erro. Porque para eles é assim, faz parte, errar, inventar previsões, faz parte do processo de trabalhar no jornalismo econômico. E eles fazem isso bastante. Eu conheço muitos jornalistas de economia, que são todos iguais. São todos iguais. Ou o cara é coxinha também, tem muito, ele é coxinha, embora seja o trabalhador, assalariado, é um coxinha que se acha nobre, que se acha amigo. Pra você ter uma ideia, tem até uma expressão que diz o seguinte, o jornalista é o único profissional que chama o patrão de colega. É isso mesmo, porque ele fala que o patrão é colega, porque o patrão é jornalista também, porque é dono do jornal, ele chama o cara de colega. Colega o quê? Colega o Katsu. Mas é isso, de novo, o mercado errou, de novo as previsões do governo estavam certas. Eles erraram quando eles disseram que a economia ia crescer só 0,8%, cresceu 3,5%. Eles erraram no desemprego, eles erraram no crescimento do salário, eles erraram em todas as previsões. Eles erraram na meta de inflação, erraram tudo. E agora erraram essa também. O Haddad cumpriu a meta. O Haddad cumpriu a meta e agora ficou todo mundo com cara de tacho. Mas mesmo com cara de tacho, eles não vão admitir o erro. Você nunca vai ver um veículo de comunicação dizendo, erramos, fizemos uma previsão e ela estava errada. Nunca você vai ver isso. Então é importante você entender esse contexto também para quando você lê uma notícia falando sobre o mercado financeiro, você dá o devido desconto, sabendo que quem escreve não fazendo uma previsão. Ele, na verdade, está fazendo uma torcida. E a torcida do mercado financeiro é para o governo se dar mal. Então, por isso que aparece esse tipo de coisa, esse tipo de previsão furada, maluca. Ele sempre erra e passa batido, vai embora, não olha nem para trás, não quer nem saber. Se você cobrar, inclusive, ele fala, eu escrevi nada, não falei nada, imagina. Eles ainda correm do pau. Essa que é a realidade. Enfim, vamos seguir. Lula falou hoje, deu uma entrevista coletiva assim meio de surpresa, sabe? Ninguém estava esperando, de repente mandou a convocação para a imprensa. Pra você ter uma ideia, surgiu dezenas de jornalistas lá no Palácio, todo mundo assustado. O que será? Será que o Lula vai renunciar? Será que o Lula vai anunciar um pacote econômico? Porque ele chamou a gente assim de surpresa. Estava assim, ó, apinhado de jornalistas. Mas não, era uma entrevista coletiva, o Lula disse que vai adotar agora, fazer bastante entrevistas coletivas, já é parte da nova estratégia de comunicação do governo, para se aproximar dessas pessoas. Porque quando é o presidente que está falando é outro papo, né? Diferente de eu estar explicando um negócio para você aqui. É muito diferente eu dizer, olha, o governo cumpriu a meta, e o presidente dizer, olha, o governo cumpriu a meta. Então, ele vai estar mais presente. Acho que ainda não é o modelo ideal de ficar dando entrevista coletiva. Acho que o ideal é ele se dirigir diretamente mais ao povo brasileiro, pelas redes sociais, enfim, de outras maneiras. Falando direto, sem usar os jornalistas como intermediários. Mas já é um avanço, que a gente só está tomando goleada na comunicação e não é de hoje, então já demos um passo. Isso é importante, vamos valorizar. E o que o Lula disse de destaque nessa entrevista coletiva? Algumas coisas, eu vou destacar duas. Uma delas é o seguinte, vai ter um grupo de trabalho para fazer as deportações dos brasileiros ilegais lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um acordo com o governo americano, já houve essa conversa, já foi formado esse grupo de trabalho. O que esse grupo de trabalho vai fazer? Vai trocar informações para elaborar e organizar os próximos voos, porque os Estados Unidos estão fazendo uma previsão de
que ao longo de 2025 pode ser que eles mandem até 3 voos por semana com deportados brasileiros. Para você ter uma ideia da diferença, no governo Biden era 3 voos por mês, agora vai ser 3 por semana. 4 vezes mais, porque vão ser 12 voos por mês e não 3, como era antes. Então, por conta disso, vai vir muita gente, aí esse grupo de trabalho vai falar, olha, eu estou aqui com... Os Estados Unidos fala lá, estou aqui com 90 pessoas que eu tenho que mandar de volta para o Brasil. Esses aqui são os processos dessas 90 pessoas, tá vendo? Ó? Esse sujeito aqui, esse um aqui, ele é perigoso, ele foi preso por assalto, ou foi preso por violência doméstica, ou sei lá, qualquer outra coisa. Aí a parte do Brasil, do grupo de trabalho, vai falar, não, então beleza, esse cara aí que é perigoso, pode algemar, acorrentar, fazer o diabo. Os outros que não são perigosos, não, você não vai trazer ninguém acorrentado. E aí isso vai ser elaborado dessa maneira, porque os voos vão continuar vindo. Está no direito dos Estados Unidos de expulsar os imigrantes ilegais, é o direito deles, é eles que definem a regra de quem fica e quem não pode ficar lá. Agora, a forma de mandar essas pessoas embora é que estava gerando problema, principalmente essa forma humilhante, de acorrentar, de não deixar comer, beber água, ir no banheiro, agredir fisicamente, agredir psicologicamente. Era isso que estava acontecendo, foi isso que aconteceu naquele voo. E tudo indica, vamos aguardar para ter certeza, porque do Trump a gente não pode confiar, né? Tudo indica que dos próximos voos já não vai vir a galera algemada. Do mesmo jeito que aconteceu com a Colômbia, a diferença é que a Colômbia resolveu ela mesma mandar os aviões colombianos buscar os deportados. O Brasil, por enquanto, pelo menos não está pensando em fazer isso. Eles vão continuar vindo para cá nos aviões militares americanos, mas já vai ter esse acerto aí com relação à questão de algema e corrente. O governo também, isso foi anunciado, o governo também vai criar um centro de acolhimento lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque todos os voos vêm para Belo Horizonte. Como a maioria dos imigrantes que vão para os Estados Unidos são de Minas Gerais, região de Governador Valadares, Ipatinga, o leste de Minas ali. Como esse pessoal é daquela região, então vem todos os voos para Belo Horizonte, porque são poucos os passageiros que têm outras regiões do Brasil para ir. Então vai sempre para BH. E o governo vai montar um centro de acolhimento lá para receber essas pessoas, para ajudar essas pessoas a voltar para suas casas, às suas cidades. Por quê? Porque o sujeito às vezes chega no Brasil sem um centavo no bolso, com a mão na frente e outra atrás, não tem nem como ir para casa, se ele não morar em Belo Horizonte, ele não vai nem para casa. Então o governo vai organizar uma acolhida para poder mandar essas pessoas de volta para suas casas. Então isso é uma coisa que já foi combinada com o governo dos Estados Unidos e começa a valer a partir de agora. Agora nem tudo são flores, né? Perguntaram para o Lula sobre o negócio da taxação, porque o Trump, você sabe como é que é, né? O Trump é dureza. O Trump falou que o Brasil é tipo o eixo do mal e não sei o que e tal, que o Brasil quer mal os Estados Unidos. E aí o Lula meteu aquele alerta super esperto, né? Se o Trump taxar os produtos do Brasil, taxarei os Estados Unidos, diz Lula. Sim, ele disse que vai ter reciprocidade. Se os Estados Unidos quiser vir com taxa, a gente taxa também, né? Fazer o quê? Então, taxar todo mundo, então, né? Por quê? Porque 2 dias antes, olha o papo do Trump. Trump afirma que o Brasil quer prejudicar os Estados Unidos e fala sobre implementação de tarifas. Essas taxas, tarifas, eu estou falando de tarifa de importação. O Trump quer cobrar uma taxa dos produtos que nós exportamos para eles lá nos Estados Unidos. E aí o Lula falou que vai fazer a mesma coisa nos produtos que a gente compra dos Estados Unidos. E aí o Trump, logo depois que da posse, deu uma entrevista, até falou com uma jornalista brasileira, e ela perguntou dessa coisa da relação do Brasil com os Estados Unidos, e ele falou o seguinte: nós não precisamos do Brasil, o Brasil precisa da gente. Será? Então, acho que não é bem assim, né, Trump? Ó, os Estados Unidos são o segundo maior exportador para o Brasil é o 18º para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande comprador no mundo inteiro, né? Eles importam coisa pra caramba. Tanto que eles têm déficit com quase todos os países, eles compram mais do que vendem. Detalhe, não é assim que acontece com o Brasil. No caso do Brasil, existe um equilíbrio na balança comercial. Essa matéria, inclusive, fala disso. Ó. Quer ver? Olha aqui. 2024. Tá aqui, ó. Foram cerca de 40,3 bilhões em exportações e 40,5 bilhões em importações dos Estados Unidos no ano passado, segundo dados do governo brasileiro. Então, o que acontece? Os Estados Unidos vendem mais para nós do que nós para eles. Então, na verdade, eles precisam mais da gente do que a gente deles. Por quê? Porque embora a diferença seja pequena, você está vendo aí, ó, 40,3 a 40,5, é quase um empate. Mas não é um empate. 200 milhões de dólares a mais saem daqui do Brasil e vão lá para os Estados Unidos. Então, quem lucra com esse vai e vem de mercadorias são os Estados Unidos. Então, eles precisam mais da gente do que a gente deles. A gente importa mais também da China, mas a gente também exporta mais para a China. Em termos de exportação, os Estados Unidos são o segundo país para onde o Brasil mais exporta. Mas não é a segunda região, tá? É a terceira. Mas em termos de país é a segunda. Eu te explico.
O país para onde o Brasil mais exporta é a China. Fechado? A segunda região para onde o Brasil mais exporta é a União Europeia. São vários países, mas é uma região que é a União Europeia. E em terceiro lugar vem os Estados Unidos. Então, se você separar só país único, ele é o segundo. Mas se você pegar por região, ele é o terceiro. Então, assim, para as nossas exportações, os Estados Unidos não são assim tão importantes quanto eles pensam. Embora eles sejam importantes, é o terceiro maior comprador e tal, mas não é tudo isso que eles pensam. Por outro lado, o Brasil compra mais deles. Qual a diferença também do que se compra? O Brasil vende mais produtos básicos, commodities, petróleo, milho, soja, minério de ferro. E os Estados Unidos mandam para a gente produtos industrializados. Produtos de tecnologia, do tipo computadores, notebooks, celulares, motores de carro, calçados, e também tudo que a gente compra dos serviços que são prestados por empresas de tecnologia americana, tipo quando você assina uma nuvem que fica nos Estados Unidos, quando você assina um aplicativo de celular, você paga lá a assinatura, quando você compra um serviço de inteligência artificial, você está comprando produto dos Estados Unidos. Então, somando tudo isso, a gente compra mais deles do que eles da gente. O que significa que se taxar os dois lados, é pior para os Estados Unidos do que para o Brasil. Até porque tudo que o Brasil vende, aliás, tudo que os Estados Unidos vendem para o Brasil, tem na China para comprar. Se eles não quiserem vender, a gente compra da China. Tem tudo, tem celular, tem carro, tem tudo lá. E aí a gente compra da China. Né? Dá para trocar de fornecedor. Agora, esse fornecedor desses materiais básicos aí, petróleo, milho, soja, minério de ferro, não tem tantos assim no mundo não, tá? Não tem. Então, assim, seria mais difícil para os Estados Unidos trocar o Brasil como fornecedor de algum produto do que para o Brasil trocar os Estados Unidos. Para a gente seria um pouco mais fácil. Então, Trump vai ter que dar uma olhada, já que ele está falando de economia, já que tudo isso está relacionado à importância do Brasil para os Estados Unidos em termos de negócio, então ele vai ter que baixar a bola, vai ter que ficar mais calminho e maneirar. Agora vamos ver se vai maneirar de novo. O Trump é imprevisível e para desestabilizar tudo isso ele não custa nada. Né? Mas vamos aguardar, porque segundo o Lula ele também vai fazer bastante pronunciamento, vai dar bastante entrevista coletiva daqui para frente, então seguramente, não sei se todo dia, mas várias vezes por semana a gente vai ter o que comentar sobre os pronunciamentos, as falas do Lula. E a gente vai continuar acompanhando por aqui, beleza? É isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se puder, de novo, venha para o nosso grupo de WhatsApp, participe do financiamento coletivo e vamos que vamos. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre política brasileira e internacional. Um abraço para você. Tchau.